Conceição, a gente falou agora há pouco sobre história, né? Principalmente uma herança escravocrata. E eu penso muito nisso em Ponciá Vicêncio. É um livro muito bonito e que fala dessa família que vive à margem, que acabam herdando desde o sobrenome. Acaba sendo uma história também de reencontro. Queria muito saber como foi para você esse processo, que também é um processo histórico, de construir esse livro com base nessa herança do Brasil, e é uma herança que a gente precisa reconstruir aos poucos, encontrar a nossa própria história, nessa ideia de escrevivência também. Como foi o processo de Ponciá para você? Ponciá Vicêncio também é um livro que eu não me lembro exatamente como ele começou. Aliás, ele não começa como Ponciá Vicêncio. Era uma outra história, personagens teriam outro nome, e aí talvez umas 5 ou 10 páginas, até 10 páginas, mudou de rumo. A inspiração toda são essas histórias que eu ouvi da infância, na minha infância. É um livro também que eu dedico à minha irmã mais velha, né, que é uma pessoa que passa por um processo de adoecimento psíquico, né, até hoje. Ponciá Vicêncio é muito inspirada nisso também, na própria condição da minha irmã e das histórias que eu ouvi sobre a escravização. Talvez, porque a gente não sabe bem o que está no nível do subconsciente, né? Talvez o movimento de Ponciá Vicêncio simbolize também o meu movimento de vir para o Rio de Janeiro. Inclusive, a minha experiência de vir para o Rio de Janeiro é uma experiência que eu atravesso de trem. Eu vim muitas vezes pelo Vera Cruz. Mas não é a minha história, eu falo, Ponciá Vicêncio não é a minha história, como Becos da Memória também não é a minha biografia. Nada que está escrito em Becos da Memória é verdade, e nada que está escrito em Beco da Memória é mentira. São ficções da memória. E aí a gente também só nota que trabalhou quando a obra está pronta, que talvez durante o processo de escrita as coisas vão acontecendo. Mas ali fica muito explícito esse caminho da ancestralidade. O tempo todo, né? E muitas pessoas também perguntam se Ponciá Vicêncio, no final do livro, se ela endoidou de vez, se ela se lançou nas águas do rio. Talvez a leitura que eu faço depois que eu escrevo o livro, o momento pleno de Ponciá Vicêncio é o final do livro, quando ela encontra, quando o destino se faz, né? Quando a herança se realiza em Ponciá Vicêncio. E penso isso muito também porque os africanos conduzidos e que formam a diáspora, a gente perde muito, até por força da imposição do cristianismo, do catolicismo. São povos que perderam muito das suas teogonias, das suas cosmogonia. Então ali também tem muito isso, né? Essa busca de uma teogonia, de uma cosmogonia nossa, né? De uma criação e de uma compreensão do mundo, em que Ponciá Vicêncio está mergulhada naquilo tudo, né? E que numa sociedade ocidental, ou numa sociedade também de cultura ocidental como a nossa, há uma tendência de ler Ponciá Vicêncio como uma pessoa louca, né? Sim. Como uma pessoa doente, né? Mas são mistérios que a gente não dá conta, né? Sim. E a briga pelo nome, né? A briga pelo nome também é muito sintomática, porque a primeira referência que os africanos perdem é justamente o nome, né? Sim. E é muito interessante porque há muita leitura dialogada ou leitura comparada entre Ponciá Vicêncio e Amada
Da Toni Morrison. De Toni Morrison, né? Sim. Faz sentido. Faz sentido, Faz não todo faz? sentido. Meu coração quer cantar feliz, sorrir, dançar e viver essa vida de aprendiz.